tempo de agradecer. Nessa última quinta-feira, dia 27, foi um feriado nos Estados Unidos de Ação de Graças, um tempo onde os americanos e também os canadenses separam a quarta quinta-feira do mês de cada ano de novembro para poder se reunir em família e dar graças a Deus. E sendo um pouco inspirado e influenciado por esse feriado, nós criamos esta série, uma série em que nós queremos parar neste ano, olhar para tudo aquilo que nós vivemos até aqui e poder dar graças a Deus, poder refletir nos motivos que nós temos para dar graças a Deus. E eu espero, de todo o meu coração, como líder dessa comunidade, eu espero que você tenha conseguido, nesse mês de novembro, olhar para trás, olhar para aquilo que passou neste ano, coisas boas e coisas ruins, mas que, acima de todas as coisas, você tenha conseguido refletir nos motivos que você tem para dar graças a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele fez e pela esperança daquilo que Ele ainda vai fazer. Nós temos trabalhado com série de pregações, essa é uma maneira como eu trabalho pregações, fazendo séries. E o interessante em fazer série de pregação é que você imagina como que a série vai começar. Temos um planejamento, nós pensamos nas séries, nós imaginamos como a série vai começar, como cada série vai começar. Mas é interessante que nós não sabemos o que acontecerá no meio da série, nós não temos como dimensionar a proporção que ela vai tomar e, consequentemente, nós não sabemos como que a série vai se encerrar, o que Deus vai fazer durante esta série. Nós estamos encerrando hoje esta série sobre ação de graças, mas isso não significa que você tem que parar de agradecer, que você tem que deixar de refletir todos os dias sobre os motivos que você tem para agradecer a Deus. Espero que depois dessa série possamos, a cada dia, refletir sobre os motivos que nós temos para dar graças a Deus, possamos ser gratos pelo amor dEle, possamos ser gratos por Ele ter nos inserido numa comunidade de fé, possamos ser gratos pela família que Ele nos deu, na qual Ele nos inseriu, possamos ser gratos pelos recursos que vêm dEle, Ele é o nosso provedor, é Ele que cuida de nós, possamos ser gratos a Deus por tudo. E hoje nós vamos concluir essa série de ação de graças, dando graças a Deus, pelo fato de que Deus, apesar de ser tão grande, apesar de ser tão poderoso, Ele escolhe pessoas simples e falhas, como eu e você, para escrever a história dEle na humanidade. Thanksgiving é tempo de agradecer pela oportunidade que nós temos de servir. Se você é grato a Deus pela oportunidade de servir, se você quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo na história da humanidade, me acompanhe na leitura de Malaquias, capítulo 3, versículos de 13 a 18. É dia de ação de graças, é dia de dar graças a Deus, porque este Deus que criou o universo nos chama, nos convida para sermos participantes da sua obra na terra. Malaquias capítulo 3, os versículos de 13 a 18, nos falam assim: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Versículo 16, parece que houve uma pausa e depois de um longo tempo uma continuação. Versículo 16 diz, depois, ou seja, depois desse diálogo, depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial
na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Preste atenção nessas palavras. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Eu quero repetir essa parte. Eu terei compaixão deles, como um pai que tem compaixão do filho que lhe obedece. Se você puder, grave isso na sua Bíblia. Então, encerra o versículo 18, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e os que não o servem. Palavra de Deus para nós nesta manhã, um meio pelo qual Deus quer falar conosco. Nós temos estudado nessa série o livro de Malaquias. Malaquias tem sido o livro que nós temos usado como a base desta nossa série. E até aqui nós já aprendemos que o livro de Malaquias é um livro sobre culto. É um livro que nos ensina como cultuar a Deus, por que cultuar a Deus, qual a maneira correta de cultuar a Deus. E aprendemos também até aqui que o livro de Malaquias, ele tem uma estrutura literária. Ele tem uma estrutura na qual ele é desenvolvido. Até aqui nós aprendemos que o livro de Malaquias, ele é estruturado dessa forma. Deus faz uma afirmação, o povo contesta esta afirmação de Deus, Deus responde ao questionamento do povo, e aí então, Deus convida o povo para uma reflexão. Olha, pensa bem no que está fazendo, se atenta da maneira como vocês estão vivendo. E esse convite visa promover transformação, visa promover mudança de vida. Um exemplo de que nós vimos aqui, a nossa primeira mensagem, Malaquias capítulo 1, versículos de 2 a 5. Deus naquela oportunidade, na primeira mensagem que nós ouvimos, afirmou para o povo, eu sempre vos amei. E o povo fala, é mesmo, Deus? Mas de que maneira o Senhor nos amaste? E aí então Deus responde através daquilo que nós chamamos na teologia de predestinação e eleição. Eu sempre os amei, e a prova disso é que eu os escolhi. Eu poderia ter escolhido outros, mas eu escolhi vocês, eu escolhi amar vocês. Vocês são o povo, as pessoas a quem eu quero amar, de quem eu quero cuidar. E aí Deus convida então o povo, depois disso, para uma reflexão. Vocês verão isso com seus próprios olhos. Vocês perceberão o quanto vocês são amados. Vocês perceberão o quanto vocês são únicos, queridos. O quanto eu quero vocês perto de mim. E aí então vocês exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. É assim que o livro de Malaquias inteiro é desenvolvido. Porém, no texto de hoje, no texto que nós lemos hoje, parece que há uma pequena mudança aí. Porque dessa vez, depois que Deus faz a afirmação, depois que o povo contesta, e depois que Deus responde ao questionamento, já não é mais Deus que convida o povo para uma reflexão e mudança. O povo dá sequência ao seu questionamento e começa a desenvolver o diálogo novamente. Eles não apenas dizem que é inútil servir a Deus, como também eles começam a apresentar as motivações deles. Olha como se desenvolve o texto de hoje, contrariando essa sequência. Deus faz uma afirmação no texto que nós lemos hoje. Vocês têm dito palavras duras contra mim. Já pensou chegar aqui nesta manhã e Deus falar, seja através de um cântico, através da mensagem, seja através de inspiração do Espírito Santo, você tem dito palavras duras contra mim. O que você faria? Eu não sei, eu acho que eu falaria, Deus, me perdoa, não sei o que é, mas me perdoa qualquer coisa. Como o salmista fala, né? Deus, perdoa-me até os pecados que eu desconheço. Mas não é a atitude que esse povo tem. O povo questiona Deus e fala, mas o que nós temos falado contra ti? Quais são as palavras duras que nós temos dito, Deus?
Parece até uma forma arrogante do povo se colocar diante de Deus. E Deus fala: vocês estão sendo duros contra mim, quando vocês dizem que é inútil me servir. E aí, diferente da estrutura literária de Malaquias, dessa vez Deus não dá sequência a essa reflexão para convidar o povo ao arrependimento. Dessa vez é o povo que continua o diálogo, porque Malaquias capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: vocês dizem que é inútil servir a Deus, e o povo começa a questionar a Deus: o que é que nós ganhamos, Deus, obedecendo aos seus preceitos? O que é que nós ganhamos, Deus, andando, lamentando diante do Senhor dos Exércitos? E aí o povo chega à seguinte conclusão: não só é inútil servir a Deus, como também, versículo 15, eles consideram que felizes não são eles. Felizes são os arrogantes. Felizes são os orgulhosos, os soberbos. Por quê? Por que eles são felizes? Porque eles prosperam. Porque eles são arrogantes, soberbos, prosperam, mesmo praticando o mal. E ainda escapam ilesos quando desafiam a Deus. De uma forma bem resumida, nós poderíamos dizer que o povo considerava que era inútil servir a Deus. Primeiro, porque eles não ganhavam nada com isso. Dava bens materiais na vida deles, eles não agregavam posses por servir a Deus, não tinham recompensas, então por isso era inútil servir a Deus. Na compreensão desse povo, era inútil servir a Deus, porque eles praticavam o bem, eram íntegros e a vida era suada, a vida era difícil. Mas para quem praticava o mal, para quem sonegava os impostos, para quem traía o cônjuge, para quem dava um jeitinho, estes prosperavam. E aí eles olhavam e é inútil servir a Deus. Na compreensão deste povo, é inútil servir a Deus, porque aqueles que afrontam a Deus passam ilesos na vida, na compreensão deles, ficam livres. Quando eu olho para os motivos apresentados pelo povo sobre a inutilidade de servir a Deus, sobre o que eles consideraram, por que eles consideraram ser inútil servir a Deus, eu lembro de um poema de uma poetisa, uma filósofa brasileira chamada Adélia Prado, o poema chamado Paixão, que ela diz o seguinte: de vez em quando Deus me tira a poesia, eu olho pedra e eu vejo pedra mesmo. O mundo cheio de departamentos não é a bola bonita caminhando solta no espaço. Preste atenção nessa poesia, porque o que sobra para um poeta quando vai embora a paixão? O poeta, a paixão é o combustível do poeta. O poeta é alguém que ele tem uma visão e uma percepção de mundo completamente diferente dos simples mortais, porque para o poeta a vida é cheia de cor, para o poeta a vida tem cheiro, para o poeta o som da vida chega aos seus ouvidos e o poeta consegue transformar o som da vida em lindas canções. Quando o poeta olha para uma pedra, ele lembra, por exemplo, de muralhas e barragens que servem para proteger a vida humana. Quando o poeta olha para uma pedra, ele lembra de uma brincadeira de criança, de jogar e ver a pedra quicando na água. Quando o poeta olha para uma pedra, ele lembra da história de um menino que venceu um gigante. Um poeta não pode olhar para uma pedra e ver simplesmente uma pedra. Agora, quando um poeta olha para uma pedra e só vê pedra mesmo, parece que ele perdeu a paixão. Parece que a vida já não o inspira mais. Parece que a vida que era antes cheia de cor, agora está sendo pintada com tons de cinza. Quando gestos simples já não se transformam mais em canções, este é um claro sinal de que o poeta perdeu a paixão. E aquilo que era a sua força motriz,
já não é mais útil para ele. E é exatamente isso que me parece que aconteceu no livro de Malaquias. Parece que o povo de Deus tinha perdido a paixão por Deus. Eu sei que parece até estranho falar isso, mas quando eu olho para o livro de Malaquias e esse texto específico, me parece que o povo de Deus perdeu a paixão por Deus. Eu tenho a impressão de que o povo já não percebia mais Deus nas coisas simples do dia a dia. Eu tenho a impressão, quando eu leio Malaquias, que antes, aquilo que era uma visão espetacular de uma terra que mana leite e mel, agora é só uma terra que mana leite e mel. Você percebe a diferença? Antes nós éramos povo do Senhor, e agora? Agora nós somos povos do Senhor. Antes, Deus vai nos levar para uma terra abençoada, e agora? Agora a gente está numa terra abençoada. Antes, nós éramos o povo que conhecia Deus, e agora? Agora nós somos o povo que conhece a Deus. Nós vamos ao templo todos os finais de semana. Para esse texto, existem alguns problemas que eu encontro aqui. Existem alguns problemas que eu vejo que levaram o povo a perder a paixão de Deus. O primeiro problema que eu vejo ao ler esse texto de Malaquias, é esse questionamento sobre ganhar por servir. O povo tinha se esquecido de que eles não foram chamados para ter benefícios. Eles foram chamados para ser instrumentos de Deus na história humana, para abençoar todas as famílias da terra. Eles não foram chamados para acumular, eles foram chamados para compartilhar, para dividir daquilo que Deus estava dando. Servir não está associado ao que você pode receber, mas ao que você tem para dar. E o questionamento é tão estranho por conta disso. Servir não significa dar para Deus algo que Ele precise ou que Ele tenha falta. Servir não está vinculado a um lugar, a algo que se faz no espaço, a um prédio. Servir não está vinculado a uma atividade exercida um dia ou dois da semana. E talvez quando o povo perdeu essa percepção de servir, essa compreensão de servir, é que eles começaram a pensar, poxa, mas a gente não está ganhando nada com isso. E é verdade mesmo, porque não é o que você vai ganhar em troca por estar servindo a Deus. Para mim, o povo, eles perderam a visão de quem eram e qual a sua função na história, quando eles começam a olhar para os outros povos, e eles percebem, poxa, um povo tão violento, um povo que é tão injusto, tão iníquo, eles estão crescendo, o império está crescendo, e nós, às duras custas, estamos aqui sobrevivendo. Quando o povo de Deus começa a se comparar com outros povos, e principalmente começa a se comparar naquilo que é negativo, naquilo que é contrário à santidade de Deus, essa é uma demonstração de que este povo perdeu completamente a noção do propósito de existência como povo de Deus. Se você voltar um pouquinho comigo na sua memória, vocês são bons de memória, eu sei disso, qual foi a série que nós tivemos aqui no mês de março? Não precisa responder, eu sei que você vai lembrar. No mês de março, nós tivemos a série Igreja Simples. Vocês se lembram dessa série? Vocês, a maioria, acompanharam essa série. E quando nós trabalhamos na série Igreja Simples, o tema que nós queremos ser a igreja multiplicadora da graça de Deus, nós estudamos a história de Israel. E nós vimos que Deus escolheu esse povo e os separou dentre todas as nações da terra, para que eles fossem uma força centrípeta. Físicos, engenheiros e Nicolas de plantão. Centrípeta é a força que vem de fora e atrai para dentro, é isso? É isso? O propósito de Deus de colocar Israel, até mesmo na localização geográfica que eles estão, quase que no meio do mapa, é que Israel fosse uma força centrípeta. Ou seja,
que Israel atraísse todos os povos da terra. E ao atrair os povos da terra, este povo de Deus deveria ser modelo, ser exemplo de vida, no seu estilo de vida, ao testemunhar dos atos poderosos de Deus e ao praticar uma adoração inclusiva. Lembram disso? É para isso que Deus escolheu essa nação. É por isso que Deus formou essa nação, para que eles atraíssem todos os povos da terra e lhe dessem exemplos de como viver. Para que eles contassem o que Deus estava fazendo, para que eles pudessem ensinar as pessoas a conhecer a Deus. Quando o povo de Deus esquece disso, e começa a olhar para outros povos, e começa a ter inveja de outros povos, e começa a desejar praticar o mal que os outros povos praticam, eles esquecem para o que eles foram criados e por que eles foram chamados. Eles perderam o propósito de existência, que era abençoar todas as famílias da terra, que eram ter princípios norteadores, que pudessem conduzir a vida deles e glorificar a Deus. E por fim, o povo de Deus perde completamente a visão, quando eles observam ao seu redor e vê que existem outras nações que não temem ao Senhor, que não o buscam, que não o temem, que não praticam aquilo que Ele ensina, vivem praticando a maldade, mesmo afrontando a Deus com suas práticas pecaminosas, ainda assim continuam firmes de pé. Quando o povo começa a fazer essa comparação, o que está em jogo aqui é o questionamento da justiça de Deus, da santidade de Deus. Deus, se o Senhor é tão justo e santo, por que aquelas pessoas que são tão ruins, tão malvadas, tão perversas, continuam de pé? O povo começa a questionar a justiça de Deus. Fazendo essa observação, o povo está questionando a maneira de como Deus é e como Deus age. Um povo que se relaciona com Deus por interesse, um povo que despreza o fato de ter sido escolhido por Deus, já não vê isso como um privilégio, é só uma pedra. Só faço parte de um povo. Um povo que questiona a justiça de Deus. Mas isso é a história de Malaquias. Isso é uma história de 400 anos antes de Cristo. Não tem nada a ver com o nosso dia, né? Será que essa história é só uma história antiga? Quando você olha para cá, você vê muitos elementos atuais e contemporâneos. Será que hoje em dia também existem pessoas que servem a Deus por interesse, por aquilo que vão ganhar? Será que hoje ainda existem pessoas que estão aqui firmes, fiéis, mas ao mesmo tempo estão com inveja porque aqueles que não são firmes e fiéis estão melhores na vida? Será que essa é uma história antiga ou uma história contemporânea? Vou fazer uma pergunta para você. Se eu perguntar assim para você, você acha que é inútil servir a Deus? Sim ou não? É claro que você vai falar, Wilson, imagina, é claro que não. Que absurdo. É muito bom servir a Deus, é muito útil servir a Deus. É claro que não é inútil, pelo contrário, tem seu valor. Se você me diz, nesta manhã, que você não é como esse povo, eles consideravam inútil, mas você não, você considera útil, você considera de grande valor e importância servir a Deus. A outra pergunta que eu te faria é, o que você tem feito então? Tem servido a Deus? Você acabou de falar que não é inútil. Você não é igual a esse povo, você não concorda com eles. Eles disseram que é inútil, mas você não, você acha que é muito importante. Pois bem, como você tem servido a Deus então? Como a maneira em que você empreende os seus recursos mostram o quanto você considera importante servir a Deus? Como as suas escolhas de vida, a maneira como você investe a sua energia, na onde você despende a sua energia, demonstra a importância que você dá por servir a Deus. O que é que você tem feito com o melhor do seu tempo, como expressão do quão valioso você considera
servir a Deus? Gente, eu imagino que muitas pessoas, a vasta maioria das pessoas, muitas inclusive que frequentam igrejas domingo após domingo, elas não querem servir a Deus, seja atuando na comunidade de fé, seja atuando no dia a dia das pessoas que estão ao seu redor. Elas não querem servir a Deus, porque nos nossos dias, nós perdemos a noção de viver para o outro. Nós perdemos a noção de viver em função do outro. Talvez, e apenas talvez, nós podemos encontrar algumas mulheres, talvez, que vivem em função dos seus filhos. É muito comum encontrar mulheres dedicadas a seus filhos, até talvez por conta do instinto materno, nós vemos mulheres dedicadas aos seus filhos. Mas será que as mesmas mulheres também vivem em função dos seus maridos? Pensando em como elas podem honrar seus maridos, respeitar seus maridos, fazer com que seus maridos se sintam amados e queridos. Será que hoje em dia os maridos vivem em função de suas esposas, fazendo com que elas se sintam verdadeiras rainhas, mulheres amadas e desejadas? Será que existem homens que vivem em função de sua família, dos seus filhos, mais do que em função do seu trabalho, do seu lazer ou dos seus amigos? E se não bastasse, nós temos perdido nos nossos dias essa noção de viver para o outro, de viver considerando o outro, acrescentamos mais um mal isso. Nós acrescentamos mais um mal a isso. Não apenas vivemos para nós mesmos, como esperamos que os outros vivam a nosso favor, à nossa disposição e em nossa função. Não basta apenas eu viver para mim mesmo, eu ainda espero que pessoas vivam para me fazer feliz, porque afinal de contas, nos dias de hoje, eu tenho o direito de ser feliz. Nós perdemos a noção de que fomos chamados para viver em função de outros, para ser bênção de Deus na vida de outros, para ser o referencial de Deus na vida de outros. E esse mal tem alcançado inclusive o povo de Deus. Nós poderíamos concluir a mensagem dessa manhã parando um pouquinho, pensando bastante e praticando muito mais. Concluindo essa mensagem com simples perguntas. Queria que você olhasse para a sua vida agora e me dissesse: qual é o seu propósito de vida? A vida na sua mão. Olha o que você faz durante a semana, suas motivações, aonde você investe seus recursos, seu tempo, sua disposição. Olha para a sua vida e me diz, qual é o propósito dela? Por que tudo isso? Por que você investe os recursos da maneira que investe? Por que você investe o tempo da maneira como você investe? Por que você investe a sua energia da maneira como você investe? Qual é o seu propósito de vida? Por que você existe? À luz dessa mensagem, diga para mim, em função de que ou de quem você vive? Tem uma única vida. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que aos homens está ordenado viver uma única vez e depois disso vem o juízo. Você não terá uma outra vida, você não vai reencarnar. Esta é uma única vida e você não sabe a extensão dela, porque ela pode acabar hoje. E se ela terminasse hoje, por que você teria vivido? Por quais propósitos? Em função do quê ou em função de quem? Olhando para a sua vida agora, para a sua vida, diga para mim, qual é a sua motivação para fazer o que você faz diariamente? Qual é o seu propósito de vida? Você vive em função do que ou de quem? Qual é a sua motivação diária para viver? Será que consegue me responder? Antes de você responder, eu quero passar a imagem de um filme que talvez vai te ajudar bastante a responder essas perguntas. As imagens são muito fortes, mas eu espero que você preste bem atenção e que através dessas imagens você possa me dizer pelo que vale a pena ser vivido.